matemática tem uma vantagem na correção. Valeria uma apresentação nossa sobre como é que se corrige uma prova, tá? Porque a gente não corrige linha por linha, como a infeliz da minha mulher, que é professora de português, quando vai corrigir redação. Redação é um inferno. Enquanto ela corrigiu 10 redações, eu terminei uma turma, porque eu não leio a questão, eu vejo a questão. Então, a primeira, segunda questão, terceira, você lê ela inteira. Da quarta, você já sabe onde os alunos estão errando. Onde são os erros mais comuns. Aí você já bate o olho e fala, aqui, e manda. Tá? Então, é muito mais rápido. Corrigir matemática é escandalosamente mais rápido que corrigir português, história. Tá? Dá uma olhada nisso aí. São questões com erro. Tá? Eu estou me aproximando aqui porque a minha letra está pequenininha no computador. Tá? Dona Maria gastou 2 horas para abordar o motivo da figura 1 e deseja abordar o mesmo motivo, só que ampliado. Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadrados maiores. Na figura 1, o quadrado tem 1,5 e na figura 2, o quadrado tem 3 centímetros. Quanto tempo Dona Maria gastará para executar o bordado da figura 2? Essa questão está errada. O que está errado nela? Presta atenção. Eu não falei que o tempo é proporcional à área. A rigor, o aluno não tem como fazer. Esse é o problema que você não pode deixar, não pode inferir. Tá? Ele pode fazer de outra forma. Vocês vão ver um erro que eu cometi aqui. Tá? Ah, não, está subentendido. Por quê? Quem diz, por exemplo, que não é proporcional ao comprimento? Dobrou a medida do quadriculado, dobrou o tempo para fazer. Essa questão tem um erro, e o erro está no corpo. Não tem todas as informações necessárias. Olha aí outra. A mesma. Aqui está apresentando. Dona Maria gastou 2 horas para abordar e deseja abordar um motivo ampliado. Para tanto, tal. Cadê? Para tanto, usou a técnica de quadricular a figura e reproduzi-la numa grade quadriculada com quadra... Não, lá em cima, o tempo, estou lendo embaixo, está na primeira linha. O tempo gasto por uma bordadeira para executar um trabalho é proporcional à área da figura. Tá, mas qual é o erro que tem aí? Não tem comando, gente. E esse aí é um erro muito comum de professor, porque está subentendido, olha, eu disse que ela quer abordar a segunda. Eu disse que ela quer abordar. Presta atenção, o aluno não tem que responder o que... Hã? Ele tem que estar pensando igual você. O aluno não tem que responder o que está na tua cabeça. Ah, eu queria, o problema é teu, meu irmão. Então, o cara tem que saber o que tem que ser feito, cara. Tá? O comando é fundamental e tem que estar claro. Ó, isso está errado. Essa aqui está errada. Eu falei que o comando tem que estar claro. É a mesma coisa, proporcional à área, dobrou, etc. Mas olha o comando. O que é preciso para que Dona Maria execute o bordado da figura 2? Agulha e linha. Pô, agulha e linha. Tem que estar claro o que você quer. Ah, mas não era isso que eu queria. Problema teu. Teve uma professora que veio falar comigo, que por sinal era uma das professoras que dava aula particular com as minhas provas, que eu falei para você. Ela descreveu uma figura e pegou uma linha, mandou o aluno colocar uma perpendicular a essa linha e foi descrevendo como é que ele ficava passando pelo ponto médio, segmento. Blá, blá. O aluno, ao invés de fazer assim, pegou a perpendicular e fez assim, para cima da folha. Deu para desenhar no espaço, calculou, só que dava resultado diferente. Aí ela deu errado e o aluno veio reclamar, ela veio conversar comigo. Ele, o que eu acho? Eu falei, eu acho que tem que estar certo. Por quê? Porque quem errou foi você. O comando não estava claro. O aluno fez uma coisa que é plausível na montagem que você fez. Você vai ter que aceitar todas as soluções. A solução no plano e a solução no espaço. A não ser que você colocasse desenhando sobre o plano, etc. Aí você fechou. Tá? E você tem que estar aberto, inclusive, para isso. Há possibilidades. Há possibilidades de outras soluções que você não pensou.
Tá? Eu acho que é a próxima, isso aqui está errado. Essa aqui é genial, esse é erro meu. Tá? Eu ri muito. E fiz comentários sobre a mãe do cara porque realmente fez tudo que eu não queria. Olha só, está escrito assim, a tabela ao lado, y é uma função de x. Tá? Se você olhar na tabela, você tem o seguinte, 5, 8, 11, 14, está indo de 3 em 3. E o y, 15, 24, 33, está indo de 9 em 9. Isso significa que intervalos iguais da variação do x correspondem a intervalos iguais da variação do y. Isso é característica de função afim. Tá certo? Mas repara que quando eu construo uma tabela, eu não sei qual é o comportamento disso, que eu não disse que fenômeno é esse, está descontextualizado, entre o 5 e o 8. Ele pode estar entre 5 e 8, de 3 em 3 obedecendo isso, mas aqui ele pode ter uma curva qualquer. Dá para fazer, por exemplo, uma senoide ampliando. Aí você pega os picos. Tá? Os picos formam uma linha. Aí seria essa tabela. E a curva não é uma linha. Mas se de início, só olhando para a tabela, eu tenho a ideia de que a modelagem do problema que gerou essa tabela deve ser feita por uma função afim. Eu tinha discutido isso, sobre modelagens, como é que se faz. Aí eu perguntei na prova, há indícios de que esta função seja uma função afim? Justifique sua resposta. A ideia é para ele discutir. Um maluco colocou assim, há indícios. A matéria desse bimestre é função afim. Eu olhei para o cara, pô, aí não vale, pô. Há indício. Eu passei um bimestre falando de função afim. Aí aplico uma prova e vou falar sobre função quadrática. Tá? Aí o que eu tive? Eu tive que dar certo para o cara. Eu vou dar certo. E ele falou, meu irmão, pô, colabora. O cara deu. Então fala assim, e presta atenção, possivelmente ninguém leu isso e imaginou que alguém fosse dar uma resposta dessa, inclusive eu.